Então, meus irmãos, nós falamos no encontro anterior que iríamos falar sobre o ego. Esse estudo do ego, ele está dentro de um programa que nós estamos tentando abordar coisas da intimidade do ser. Então nós colocamos o título assim: A Razão do Meu Existir. O ser humano vive em constante conflito consigo mesmo, por não saber qual é a sua verdadeira missão nesta vida, nessa encarnação. E eu vou mais além. Qual é a minha verdadeira missão em relação ao universo? Porque eu não sou um ser terráqueo, eu sou um ser universal, assim como você, momentaneamente está habitando no planeta Terra. Mas o universo é a nossa morada. Então, vamos falar então sobre essa parte que nós escolhemos para hoje, que pertence a essa razão do meu existir, para a gente buscar o conhecimento de nós mesmos. Vamos ver onde você se encaixa. E hoje nós vamos falar então sobre o ego. O ego nós podemos tratar ele como amigo ou inimigo. Como é que você vê isso? Na realidade, a nossa personalidade, ela é composta de 3 elementos: o ID, o ego e o superego. O que seria esse ID? É a nossa identidade. A nossa identidade. Então, o ser humano, quando está encarnado, ele tem essa personalidade formada, né, de acordo com a sua necessidade de evolução naquele período, como ser carnal, e também trazendo dentro da sua matriz, né, da consciência, lá bem dentro do departamento que nós chamamos de inconsciente, informações do pretérito. E o ser humano ele chega aqui com essas informações do passado, mas não chega aqui quando ele nasce do ventre da mãe, quando ele é concebido no ventre da mãe. Então ali essa caixa da consciência dele começa a trabalhar, ou seja, a mente humana, que temos lá o subconsciente e o consciente, que fica mais em cima. Então nós vamos falar durante nossas conversas, nesses trabalhos, né? E vamos precisar entender isto. A consciência humana tem esse departamento, que é a mente, que é o consciente, subconsciente e o inconsciente. Então tudo que nós vivemos, desde o princípio que nós adquirimos a nossa individualidade como ser humano, a consciência foi formada, né? A mente dentro dessa condição. O inconsciente, o subconsciente e o consciente. Nós vamos conversar tudo, já muitos que nos acompanham sabem da nossa visão sobre as questões da psicologia,
também dos estudos científicos, né? Não só a psicologia, mas também não só a psicologia, mas também nós temos outras direções, né, que nós podemos classificar como a busca dessa essência humana. Sim. Então, dividindo ali, nós falamos no ID, no ego e no superego. Então vamos lá. O ID é responsável pelos instintos. Não é? Nós falamos aqui, os impulsos orgânicos, os desejos, toda aquela coisa mais de proteção, de normatização da vida física. Então, esse ID, essa parte que nós podemos chamar de um ego também. Não é? Ele é o que entra antes do ego, que é essa proteção que nós temos. Ele vê a realidade do momento, ele prevê tudo que, né, pode trazer uma satisfação e também criar fantasias. Mesmo que você não tenha uma ação concreta, dentro de você fica aquela sensação, aquela imagem de que algo realizável. Sim, alguém fez uma pergunta aí, não foi? Pessoas. Sim. Três pessoas. Posso ler? Sim, só para terminar o ID, é um conceito que abrange todas as vontades mais primitivas do ser humano, ser encarnado. É uma pergunta que é meio grande, então eu vou ler ela toda depois. Sim. Irmã Leila, por que encontramos nos tempos atuais, principalmente no meio religioso, tanto egocentrismo? Como podemos conviver com um sentimento tão pequeno e que leva tantas pessoas a se distanciar das leis divinas? Como se manter longe do ego? Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, né? Então, esse ID, só para irmã, como é o nome dela? Leila. Irmã Leila, só um pouquinho a gente já responde isso, tá? Agora, imagine esse ID, como é que funciona? Imagine que você está num teatro, um lugar, vai ver um show. O que acontece? Aquele empurra porque as pessoas querem ficar aonde? Lá na frente, né? E elas, por essa vontade, elas podem até ser violentas naquele momento. Ela pode chegar à violência. Impulsionada pelo quê? Por esse instinto, por essa coisa mais primitiva. As emoções ficam mais fortes, o libido, as paixões, não é? Vem e traz essa agressividade. Então, esse ID, ele é perigoso em certos momentos se você não tiver controle. Então, o superego, nós falamos do ID, nós vamos falar depois do ego e vamos falar do superego. Superego é a essência desse composto, né? Que ele é vamos dizer assim, aquele escudo que te protege do ID. Entendeu? Ele pondera, ele analisa se aquela ação está dentro do contexto onde você vive, né? As estruturas do povo, da onde você está se relacionando, habitando, se manifestando.
Então, é o tipo, né, da sociedade que está ali, que você tem que se encaixar naquele contexto. Então, o superego, ele analisa tudo isso. Ele é diferente. Ele é o escudo, né, que te protege. Você tem mais ponderação, busca analisar o contexto de onde você está e das suas ações. Certo? E vamos dar um exemplo desse superego. Imagine que você está no supermercado e vai no caixa pagar suas compras e você dá uma nota de R$100 para pagar uma conta de R$80. E a moça do caixa se confunde lá e te devolve 2 notas de 20. Você pega aquela nota, aí o superego vai agir naquele momento. E faz isso com todo mundo, né? Que ele vai apelar para a sua honestidade, para a sua consciência. E você, para não ficar com esse peso na consciência, ficar com a consciência limpa, você devolve os R$20. Tem muitos que não devolvem, porque não pesa a consciência. Esse superego está, sabe, impedido de agir. Certo? E aí o ego. O ego é o meio termo. Lembra que nós falamos do ID, do ego e do superego? O ego é aquele que está ali no dia a dia com você. Né? Imagina que o ego, quando ele está inflado, que deixa você, que fala do orgulho, né? Que você fica orgulhoso, ele vamos dizer assim, imagine que você está em uma loja e tem você e mais outro cliente, só tem um vendedor. E o vendedor querendo atender os dois. Então ele começa a colocar uma mercadoria aqui, outra ali, e o outro cliente chama a atenção dele para isso, pede mais uma coisa. E você quer uma outra peça, e essa peça está ao seu alcance, você pode pegar com a sua mão e verificar se é aquilo que você quer. Mas esse ego não permite. Porque vem aquela coisa assim, bom, ele é pago para isso, esse é o trabalho dele, é a responsabilidade dele. Então você começa a criar atrito. Olha, não vai me atender não. Que a gente fala que isso é grave. Imagina você chegar no supermercado, pega as suas compras do carrinho, está no seu carro, coloca no carro e você deixa o carrinho em qualquer lugar ali, mesmo que um outro possa vir e de repente sofrer um acidente, provocar um acidente. Mas você deixa ali que sabe que, vamos dizer, a obrigação é do outro. O outro está responsável por aquilo. Então você vai tirando as suas responsabilidades com o todo e direcionando ela para que, vamos dizer assim, supostos responsáveis. Imagina isso, o ego como faz. Não permite que você esteja aberto para o trabalho, para o compartilhar, para o partilhar a vida. Ele impede. Quando o ego está inflamado, aquela coisa, sabe, de você achar que pode tudo. Esse ego inflama ele de uma forma que você não percebe quem é você. Você constrói uma outra pessoa dentro de você. Então, esse ego inflado, o que acontece? Você acaba perdendo pessoas na sua vida, atrapalhando o seu relacionamento.
E nós relacionamos algumas dificuldades que vamos cair nessa pergunta que a moça fez aí. A pessoa, quando está com o ego inflamado, inflado, né? O que acontece? Ele tem dificuldade de aprender com seus erros, porque ele não admite os erros. Ele não aceita. Então ele tem dificuldade de aprender com os erros. Isso é grave também. Não aceita as críticas, né? Mesmo que as críticas sejam construtivas, ele tenta, sabe, colocar na frente disto. Ele colocar como superior àquela crítica. Imagine então que alguém chega para você e diz: olha, isto que você fez está bem, mas se você fizesse desse jeito, talvez não ficaria melhor? Não aceita. Mesmo que ele dá a volta lá, depois vem e vê realmente que aquilo é possível, ele não admite. Faz outra coisa, mas não aceita. A dificuldade que uma pessoa tem, né, com o ego inflado, ele tem dificuldade de sentir a felicidade, o sucesso dos outros. Entendeu? Que ele acha sempre que ele é que merece aquilo. É ele que merece, não o outro. Então ele não se sente feliz com o sucesso dos outros. E muitas vezes essas pessoas, quando você está no momento, quando nós estamos num momento desse, nós costumamos distorcer as coisas, né? A gente vê uma situação e distorcemos ao nosso, entendeu? Ao nosso bel prazer. A gente quer que as pessoas acreditem que nós somos, eu tenho a razão, eu estou certo. Então acabo distorcendo muitas vezes um cenário para que as pessoas acabem acreditando que eu estava certo. Pelo menos eu vou tentar, né? A pessoa, quando está assim com esse ego, nesse estágio, ela se autoavalia superiormente. Tudo ela vê que é capaz, que ela pode, sabe, em relação aos outros, em relação ao momento, e ela se coloca numa posição bem superior. Ela se avalia nessa, sabe, de que tudo eu posso, eu que consigo fazer. Essas pessoas têm dificuldades de conviver em equipe. Ela não respeita o conhecimento dos outros. Muitas vezes precisa de elogio para se sentir bem. Não consegue trabalhar em equipe. O ego inflamado, elevado, ele atrapalha a reconhecer a necessidade do autoaprimoramento. Então, é muito importante aí trazer aquela humildade, porque o ego deixa a nossa humildade a zero, lá embaixo. Vamos então às perguntas para a gente poder conversar? Pode falar. Pode repetir? Sim. Repetindo a pergunta de Leila. Por que encontramos nos tempos atuais, principalmente no meio religioso, tanto egocentrismo? Como podemos conviver com um sentimento tão pequeno e que leva tantas pessoas a se distanciarem das leis divinas? E como se manter longe do ego? Manter-se longe do ego é trabalhar a humildade dentro, né? Trabalhar a humildade, porque o
ego é importante, nós vimos lá. Ele está no meio do superego e do ID. Sagrado primitivo para o elevado, então o ego ele é o que está caminhando com você, está levando você a se produzir na sua escalada evolutiva. Então ele é necessário. Então, aprender a conviver com ele, né, não deixar que ele cresça dentro de você, que ele tenha um controle ali, é necessário. Agora, como você fala, a pessoa conviver com a pessoa que está com o ego lá em cima, elevado, não é? É difícil? É. Mas eu vou dizer, é um desafio nobre. Porque tudo nós aprendemos também com o outro. As coisas boas, aquelas que nós devemos colocar na nossa vida, e também aquelas ruins que não devemos colocar na nossa vida. Quando é que o outro vai deixar de se permitir que o ego fique tão grande dentro dele? Se você não estiver ali por perto, não para corrigi-lo, mas para dar um exemplo de humildade. É isso que a gente pode fazer com as pessoas que estão vivendo esse egocentrismo de uma forma, né, exacerbada, que dificulta até as pessoas chegarem perto. É o momento de você chegar e ter essa sabedoria, demonstrar pelo próprio exemplo que é possível ser humilde. Neidson, por que grande parte das pessoas necessitam preencher o ego para serem felizes? Esse ego, as pessoas, quando elas estão nesse desequilíbrio, ela precisa se alimentar de alguma coisa. E o ego é isto, quando você deixa ele se alimentar de falsas ilusões, você precisa cada vez mais, né, dele ser alimentado. E muitas vezes são alimentados, né, os nosso dia a dia são alimentados por isso. De elogios, sabe, aquela coisa de falsa modéstia, da gente se colocar ali, vamos dizer assim, às vezes por baixo, mas na realidade a gente está se colocando ali para ter uma oportunidade de ser reconhecimento, né? E se fazendo de vítima, tudo isso é muito perigoso. Rosa, como podemos distinguir se o ego é positivo? Bom, como nós falamos, o ego, não é? Ele não tem jeito de você se livrar dele. Tem jeito de você viver equilibrado. Porque ele é que te direciona, né? Que tem que te dar sentido de viver. Ele trouxe lá dos instintos, né? Uma informação dessa coisa lá do ID para aprimorar. Então o ego é constante ali, está andando com você. É uma peça-chave da sua vida. Como saber se você não está com ele inflamado? Sabe? Aquela coisa de achar que é melhor que o outro, que tudo as possibilidades são suas, que você pode ter aquilo no momento que você, talvez, vamos dizer assim, não é o necessário, mas você quer ter para mostrar que pode ter. Aquela coisa de você querer o reconhecimento das pessoas, querer elogios. Tudo isso são indícios de que o ego está inflando. Ele está crescendo dentro. Então é hora de, trabalhar a humildade.
tá bem? Identifica assim, olha, ele não me agradeceu, eu fiz isso por ele, fiz aquilo por ela nem reconhece. É aí o ego que está crescendo aí dentro. A gente tem que, olha, peraí, ele me fez aquilo, eu fiz por ele, para quê? Para esperar reconhecimento? Receber ter uma retribuição? Não. Não tem nada disso. Aí é o ego que está me fazendo pensar assim. Vou continuar fazendo o meu trabalho, trabalhando ali bem tranquila, trabalhando a humildade dentro de mim e pronto. O que Jesus ensinou? Que a mão esquerda não veja o que a direita está fazendo. Andréia. Então, a principal função do ego é harmonizar os desejos do id com a realidade do superego? Vamos dizer, o superego, ele é, que nós falamos que ele é aquele escudo, né? Ele leva, quando você está com esse ego já sem controle, o superego está mais em ação. E muitas vezes a pessoa que está com o ego nessa situação, ela não quer ver, porque o lado superior dela, que é o superego, está falando ali. Entendeu? Sabe aquela coisa de o outro tem razão, mas o ego está dizendo para você, não, ele não tem razão. E o superego está dizendo assim, olha, pondere, analise, sabe? Então, o superego está dizendo a você assim, calma, pense. Agora, o ego é para isso, para dizer a você, te lançar no desafio. Vai em frente, você é capaz, você pode fazer, você pode construir, você pode adquirir, você pode realizar. Esse é o ego que está fazendo. Só que quando ele cresce dentro de uma forma exacerbada, ele começa a ser seu inimigo. Sim. Isabela. A conduta egoísta pode ser acirrada pela forma como uma pessoa é criada desde criança? Famílias e pessoas que só se preocupam com sua realidade? É como nós falamos, né? Essa questão do consciente, subconsciente e inconsciente. Ela pode trazer na sua bagagem encarnatória algumas coisas também, não é? E vir lá do seu inconsciente e encontrar os afins, famílias que são também dotadas dessas enfermidades, principalmente o egoísmo. Mas só que quando ela recebe, vamos dizer assim, o direito, a passagem para uma nova encarnação, ela entra no esquecimento. Ela entra pelo período do esquecimento. Ela é toda orientada, vê todo o processo dela que ela vai enfrentar na próxima encarnação e depois ela entra para um período de esquecimento. Né? No momento que que esse espírito é ligado pelo processo da fecundação no útero da mãe, né? do óvulo ali, que é feito a inseminação ali, artificial ou não. Então ali começa a ligação do espírito, naquele momento, com o corpo que começou a ser gerado. Então essa consciência dele, essa mente dele, que estava lá adormecida, o inconsciente continua, mas o subconsciente começa a adquirir novas informações, porque aquilo que você chama de feto já é um ser vivo dotado de todas as suas faculdades espirituais. Então ele está ouvindo, está sentindo, está percebendo tudo que está acontecendo com a mãe.
E esse caráter familiar também já está sendo imprimido ali, jogando dentro do subconsciente dele, aquelas informações. Ali está sendo criado, vamos dizer, uma personalidade temporária. Vai ficar ali, desde aquele momento. Então, a família também é responsável. É responsável por esses filhos, né, que estão chegando, seja as informações boas ou ruins. A sociedade está aí, nesse caos, por causa disso. Vamos querendo sempre empurrar as coisas, os momentos de decisões mais importantes, que é a reforma íntima, a gente vai deixando para depois, e vamos, com as nossas atitudes, nossos pensamentos, passando informações para esses que estão vindo. E se eles estão em busca de algo novo, como todos nós estamos, algo que possa se elevar, e encontra uma família despreparada que não passa valores que vai contribuir para que ele cresça nessa encarnação de forma consciente, é muito difícil. É uma missão difícil para ele, uma missão encarnatória difícil. Edneia, quando queremos impor a nossa verdade ou ponto de vista, é o ego que está inflamando? Imposição é o ego. Agora, expor a sua idade, a sua ideia, ir para um debate, alguma coisa construtiva, é importante, é necessário e não tem crescimento se não houver. Mas impor é o ego que está, olha, está crescendo. Walter, em resposta à pergunta 914 do Livro dos Espíritos, o homem só se libertará do egoísmo quando se educar. Qual o nosso estágio de instrução moral neste momento? Não dá para generalizar, não é? Porque tem muitas pessoas, muitos espíritos encarnados que estão fazendo a lição. Estão fazendo a lição muito bem. Outros que estão no meio termo e outros que estão empurrando, deixando para depois. Um dia vai ter que fazer. Então, o estágio da humanidade hoje é uma visão materialista que leva o ser a estar com esse ego cada vez mais inflado, né? E é destrutivo, porque se você vê no meio da sociedade, né? Principalmente os homens que recebem a oportunidade, né? Como um dever de conduzir os povos, a sociedade, é responsabilidade. E se não entender que a hora de mudança vai ficando para depois, o caos vai aumentando cada vez mais. Então a sociedade está vivendo isso. É momento de mudança, mas muitos não querem. Muitos estão mudando. Né? Você, todos nós estamos nos esforçando para mudar. É só começar a... Sabe como aquele alfabeto que você aprende lá nos primeiros passos na escolaridade? Também é assim, é aprender o quê? Somos seres imortais, somos espíritos, que momentaneamente estamos vivendo uma experiência carnal. Estou em busca de evolução.
Só aprender isso. Entender aquelas duas leis que são fundamentais. Todas as leis são importantes, mas duas, que é a de ação e reação e de causa e efeito. Se a humanidade entender isso, vai ter um avanço muito grande em todas as questões, principalmente em ter um mundo mais igualitário, não é? Está muito distante. Paulo, irmão, então eu não devo esperar elogio por nada do que eu fiz? O elogio para esses que repetente em processos e processos encarnatórios em busca de uma elevação e que muitas vezes são falidos nessas missões de elevações, é um perigo danado. Elogio é um perigo muito grande. Reconhecimento, reconhecer daquilo que fiz, esperava ser reconhecido, esperava, não está valendo, está perdendo. Não espere elogio, não. Entendeu? Procure fazer seu trabalho. Seu trabalho é naquele contexto de toda a sociedade humana. Se você faz uma cadeira, a cadeira não é para você, é para a humanidade. Se você faz um carro, é para a humanidade. Se você faz um botão, é para a humanidade. E humanidade é você. Estamos aqui em missão de construir, construir, construir cada vez mais. Não precisamos, porque imagine o médico, o melhor dos cirurgiões. Se não tiver um faxineiro bem preparado, a cirurgia dele pode acabar mal. E assim mesma coisa com o piloto do avião. Ele pode ser o melhor, mas um parafusinho lá que não dê certo, lá se foi. Então aquele que fez o parafusinho, que apertou o parafusinho, é tão importante quanto o piloto. É se ver dentro da sociedade com responsabilidade. Se ver dentro da sociedade com responsabilidade, porque é isso que nos cabe. Nos ver com responsabilidade. Tudo que está acontecendo na sociedade humana não é responsabilidade só de vocês encarnados, mas também dos desencarnados. Por isso o trabalho é incessante. Estamos trabalhando, a espiritualidade está trabalhando, precisando cada vez mais de vocês. Precisando que vocês trabalhem essas enfermidades, que deixa o ego lá impulsionar você para a vontade de crescer, de construir, mas não que ele venha, sabe, atrapalhar, crescer tanto dentro de você que te atrapalha, vem atrapalhar o seu caminhar, a sua evolução. Deixa o superego, não é? O superego é quando você vai lá meditar, sabe? Que quando você medita, o superego vem e coloca tudo no lugar. Ele dá, sabe, um jeito em tudo. Ele vai procurar levar você para uma análise maior, num contexto muito maior do que aquilo que você estava vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos. Mais alguma coisa? Entenderam como é? É uma sociedade com destino único, evoluir. E você não vai evoluir se não fizer alguma coisa. Se não fizer alguma coisa de bom, você não vai evoluir. Temos mais 12 perguntas aqui. Sim. Isabela, como ser um ser mais altruísta?
sem viver individualmente nos nossos problemas? Eu creio que a melhor maneira da gente viver o altruísmo é viver, ensinar como o próprio viver. Porque altruísmo não é só ver o outro que necessita de nós, mas ver nós próprios com uma ação no mundo, uma ação na vida, que seja benéfica. Não é só estender as mãos ao necessitado. Isso é um exercício para que o ser altruísta venha crescer dentro de você. Mas é muito mais além. Seja você, viva esse altruísmo interno, se permita, sabe? Se permita a se ver dentro desse contexto de evolução que a humanidade tanto precisa. Pense no bem. Pense no bem. É uma maneira de demonstrar o interesse pelo bem-estar de todos. Sim. Raimundo, mas o elogio não é uma forma de incentivo? Olha, será que precisamos mesmo do elogio para realizar aquilo que temos, que é para o nosso próprio crescimento? Quando eu realizo, eu não preciso me destacar entre os outros. Minha responsabilidade é maior. Se eu tenho uma condição de exercer algo que seja, na visão de muitos, superior ao outro, eu não devo pensar que sou assim. Eu tenho que pensar que a responsabilidade minha é grande. Não é um elogio que vai me incentivar. O que vai me incentivar a crescer é trabalho, trabalho e trabalho. Entendeu? Então deixe o elogio para aqueles que ainda andam na superfície do seu ser e viva da sua realidade. Procure estar mais próximo de si mesmo. Trabalhe, não é? Internamente, para ver a vida com mais simplicidade. Vocês estão passando por um momento muito difícil com essa pandemia. Tudo isso é proposital, para ver que nada disto, desses valores, como o ego mesmo, não vale nada, não leva ninguém. A humildade, sim, a humildade pode unir os povos e juntos reconstruirmos aquilo que foi danificado e construir uma nova sociedade mais justa, mais humana. É isso que precisamos. A humildade é o nosso bastão. Tá certo? Nós vamos continuar falando. Preciso de... vamos continuar falando sobre esse tema que nós estamos, que é saber por quê. Por que eu existo? Não é isso? Por que eu existo? Tirar esses conflitos internos, de não saber, sabe, qual é a minha missão. A sua missão é superação. Então nós vamos estar falando disso na próxima semana. Vamos saindo ali do ego, passando mais para a humildade, para a superação. Vai ser dentro desses temas. Tá bem? Estejam conosco, nos ajudem, porque estamos aprendendo a lidar com essas máquinas aí, com o irmão, e também com a exposição do médium. Vamos ajudá-lo a superar esse momento. Mas, de qualquer forma, agradeço a vocês em nome do Amigos da Vida, nos dois planos,
e dizer que estamos juntos para esse movimento de ascensão. Precisamos estar juntos, estamos juntos. Obrigado por tudo, fique em paz. Não sou eu.